Uma boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade à série da mensagem Respeitos. E desta feita, nós vamos ler em 2 Reis, capítulo de número 2. Agora nós vamos do parágrafo 120 até o 133. Mensagem Respeitos. É uma mensagem que devíamos e devemos, sempre que puder, lermos essa mensagem. Porque essa mensagem fala não só com o ministro, não só com obreiros, mas também fala com toda a igreja. Com toda a igreja ela fala, e nós somos muito abençoados com essas mensagens. Desta feita nós vamos ver aqui o profeta Eliseu, e o ministério do profeta Eliseu, que significa Deus é salvação. Você vai encontrar desde o capítulo 2 de 2 Reis até o capítulo 9 e também o capítulo de número 13 de 2 Reis. Eu estava nessa madrugada lendo e meditando e desejei trazer isso nessa série de mensagens sobre respeito, sobre a mensagem respeito. Então, nós vamos agora ler a porção da palavra e, é claro, vamos primeiro orar e falar com o autor da palavra, né? O autor da palavra. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, nosso Pai. Em primeiro lugar, ó Deus, quando nós entramos na Tua presença, é claro que a gente se lembra de quantas coisas nós fizemos de errado no dia de hoje. Quantos pensamentos, quantas palavras, quantas ações, enfim, tanta coisa que fizemos, Senhor, de errado. E estamos aqui, em primeiro lugar, para nos arrependidos por cada mal e também, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos perdoe, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Permaneça conosco, Senhor, nos ajudando, nos abençoando, falando conosco. E pedimos a Ti a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ver sobre a responsabilidade dos pais, o cuidado que os pais devem ter quando ensinam suas crianças. Nós vamos ver aqui no 23, né? E isso aconteceu, o irmão Branham diz que foi culpa dos pais. Os pais, esses 42 meninos que morreram, que foram mortos por aquelas duas ursas, a culpa dessas mortes recaiu sobre seus pais. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho,
uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Amém. Senhor, vivifica a Tua palavra. Essa é a nossa oração, pois nós te pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar? E nós vamos ver aqui, começando do parágrafo 120. E aqui a gente tem uma orientação que a gente deve ter vigilância nas conversas que nós temos em casa, principalmente na presença dos filhos. E, na verdade, não se deve falar nada, né? Nada de errado, né? Mas as conversas em casa, elas podem levar os nossos filhos à morte, a desrespeitarem a Deus. Foi o que aconteceu aqui. Foram aquelas conversas entre a família na presença dos meninos. E eles não respeitavam Eliseu. Eles não criam. Então eles não respeitavam, os pais não respeitavam. Isso eles falavam na frente dos filhos sem nenhum cuidado, né? Sem nenhum cuidado. E os filhos aprenderam a não respeitar com os pais. Os filhos aprenderam a não respeitar com os pais. E como a gente vê isso, né? Eu ouvi o pastor Benedito falando algum tempo atrás sobre o desrespeito. O respeito que se tinha lá atrás era tão grande, mas tão grande, que se tomava a bênção até da professora. Do mais velho, né? Quando o delegado passava na casa, Deus o livre, aquilo era a maior reverência. E quando o pastor ia na casa, era Deus. Eles tinham, Deus veio aqui na minha casa. Quando o pastor ia na casa dos irmãos, era Deus, né? Era Deus. Só que hoje acabou quase tudo, né? Quase tudo acabou. E eles ainda lutam para destruir o pouco que resta, através de ensinamento, de comportamento e assim por diante. Então, lembre-se outra vez, Mombrana está falando de pessoas que desrespeitaram a Deus. E na maioria das vezes, elas estavam pensando que elas estavam desrespeitando um homem. Na maioria das vezes, todas aqui que nós encontramos aqui,
eles estavam pensando que Deus não estava embarcado ali. Nós vimos semana passada que até o irmão e a irmã de Moisés, eles não tinham discernimento que Deus estava embarcado em Moisés. E não tinham aquele discernimento. Agora, é claro que a gente vê muita gente usando isso aqui para ter glória, né? Para ter glória, para serem respeitados, essas coisas, através de títulos, né? Então, recebe e injetam isso, mas existe uma maneira correta disso aqui. Existe uma manufatura, mas existe algo que é verdadeiro. Então, houve algumas crianças irreverentes. Elas haviam sido criadas num lar. Claro, onde havia irreverência. Né? Então, no lar havia irreverência. Elias, após seus dias, é claro, o povo o odiava porque ele provocou aquela crise na terra. Ele está se referindo àqueles 3 anos que não choveu, sob a palavra de Elias, né? Não choveu. Então eles odiavam, estavam odiando Elias. O ódio naqueles dias foi sobre Elias foi tão grande, mas tão grande, que dentro de Israel só tinha 700. Só 700 que não se envolveram. O resto, todo Israel estava envolvido, e isso trouxe aquele grande mal sobre eles. Então, havia algumas pessoas que ensinavam suas crianças, elas ensinavam suas crianças que Elias, um homem como aquele, foi levado ao céu sem morrer, ele foi morto em algum lugar e eles o enterraram e o esconderam. Eles não acreditavam na história verídica que aconteceu com a partida de Elias daqui da terra. Então eles eles ensinavam os filhos dele que aquilo não era verdade. Que aquilo que o mensageiro Eliseu pregava não era verdade. Eles ensinavam aquilo na casa deles. Eles não acreditavam. Então Eliseu, agora é aquilo, né? Se não acreditavam em Elias, iriam crer em Eliseu? É o que eu estou questionando desde a semana passada. Se lê a Bíblia, o que Jesus disse, não acredita, vai acreditar no que eu falo? Se não acredita nem naquilo que Jesus falou, é claro que não vai. Pode até dizer que acredita, que crê, mas não crê. Então, se não acreditavam, se eles não criam em Elias, então como creriam em Eliseu, que era o sucessor de Elias? Então Eliseu tomou seu lugar. Agora ele era o mensageiro do dia. Agora, após Elias ter sido levado, então ele passou através de uma certa cidade, e as crianças pequenas crianças daquela cidade, correram para fora
e caçoando dele diziam: diga você, velho careca, por que você não subiu tal qual Elias o fez? Vejam, eles não criam que Elias havia subido. Se não crê que o Mombrana é o mensageiro, vai crer em nós? Crerão? Aí está. Não era o de respeito ao homem, isso era um de respeito à sua mensagem. Ele era o sucessor para Elias. Ele tinha a unção, o espírito de Elias estava sobre ele. Ele foi ali mesmo e fez exatamente as mesmas coisas que Elias fez. Aleluia! Jesus disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Sim, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Eles desrespeitaram isto. E eles desrespeitaram Elias, porque ele cria em Eliseu, porque ele cria em Elias. Eliseu cria em Elias. Porque o Espírito estava sobre ele. E ele virou-se e atingiu o Jordão com seu manto, e abriu o Jordão, foi e fez as mesmas espécies de milagre que Elias fizera. E até todos os pregadores ali na escola dos profetas disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O rumor se espalhou no país inteiro. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E o povo, e aposto que riram um do outro, dizendo: ei, olha ali, aquela turma de santos roladores, fanáticos, dizendo: aquele homem foi ao céu sem morrer. Cavalos desceram, nós não vimos carruagem alguma, e em lugar algum, não faz sentido. Eu me lembro daquele ministro que se escandalizou quando o irmão Brana disse que viu o seu cavalo de estimação na eternidade. Viu o seu cachorro, viu o seu cavalo de estimação. E aquele irmão escreveu para o irmão Brana e disse: até que eu cria no Senhor, mas dizer cavalo no céu, isso é demais. Aí o irmão Brana citou as escrituras, né? Que ele virá montado sobre um cavalo branco. Ele e seu exército virão montados sobre cavalos brancos. Então, aquele homem foi ao céu. Não faz sentido. Nós não vimos carruagem alguma. O velho companheiro morreu e eles o enterraram. Então eles, tentando fazer muita velhacaria sobre isto, exatamente como dizem hoje a mesma coisa. Dizem hoje a mesma coisa. Como eles falaram a respeito de Jesus, eles disseram: ora, eles vieram furtar o seu corpo durante a noite. Eles até pagaram soldados para testificar aquilo, porém ele ressuscitou dos mortos. Agora, eles não viram isso. Eles não viram isso. O incrédulo não vê isso. O crente vê, mas o incrédulo não vê. E quando este jovem profeta andou por ali, indo através da cidade, ele perdeu seu cabelo quando ainda era um homem jovem. Eliseu, né? E ele ia descendo e as crianças corriam atrás dele, diziam: ei, por que você não subiu com Elias? Diziam: você, velho careca, você veio. E eles estavam desrespeitando. E o que fez Eliseu? Ele voltou no poder do Espírito e amaldiçoou aquelas crianças.
O que aconteceu? 2 ursas vieram do mato e mataram 42 deles. Certo? De respeito, irreverência, vocês não podem fazer isto. Vocês devem respeitar a Deus. Se alguma daquelas crianças dissesse agora, se seus pais e mães tivessem dito: agora vejam, crianças, eles disseram que Elias foi levado para o alto, porém nós não sabemos a respeito disto, mas de qualquer maneira, eu não sei se é assim ou não, mas eu vou lhes dizer, a melhor coisa a fazer é exatamente não falar sobre isto. Apenas siga em frente. Quando ele passar, nós ouvimos que ele está vindo pela cidade hoje, vai haver uma reunião de rua ali. Se ele vier, se vocês, crianças, estiverem no caminho para a escola hoje e o encontrarem, digam apenas: como vai, reverendo? Como vai o senhor? Ou algo assim. Falem com ele, mas em lugar disto, não resta dúvida que eles haviam sido recomendados em casa. Eu disse isso domingo. Hoje, depois de velho, eu aprendi a crer em fruto, não no que fala, mas eu aprendi a discernir o fruto. O fruto do Espírito, ele é conhecido pelo espiritual. Não tem como enganar mas Jesus deu a dica mesmo. Aí eu vou dizer, se não crê no que Jesus falou, né? Vai crer em quem? Jesus veio e disse: olha, vocês vão conhecer as árvores pelo fruto. O fruto é que vai identificar a qualidade de espírito que está ali dentro, a natureza. Acabamos de ouvir agora no programa, que no destaque aqui do programa, deixa eu ver aqui, a coisa não fala somente o tamanho da semente, a qualidade da semente, mas também a natureza da semente, quer dizer, do grão de mostarda, né? Do grão de mostarda, que é uma semente que não se mistura com nada. Ela não é grande, mas ela não se mistura. E terminou o programa assim: Jesus não misturou o seu espírito. Jesus não misturou o seu espírito, porque nele estava uma fé como do grão de mostarda. Então, certamente, aqueles meninos foram orientados em casa para fazer aquilo. Eles receberam orientação. Alguém ensinou para eles aquilo, para eles fazerem daquele jeito lá. Em vez de ensinarem a respeitarem, eles ensinaram a não respeitarem. Por isso eu disse no princípio, os responsáveis pelas 42 mortes foram os pais. Porque em casa, aqueles meninos não receberam um ensinamento para respeitar o homem de Deus. Não receberam. Não resta dúvida que elas haviam sido recomendadas em casa. Elas ouviram ao papai e à mamãe assentados à mesa e rindo um ao outro. Hoje tem esse espírito de comédia, né? Espírito de comédia. Tudo é brincadeira. Tudo é motivo de estar rindo. Tudo é motivo de galhofa. Né? Hoje as pessoas viraram comediante.
Você vê que uma pessoa comediante sempre tem em torno dele muita gente, né? Que gosta de rir. Até nas escolas o professor tem que ser um comediante. Tem que ficar fazendo coisas, essas técnicas hoje. Eu só me lembro da minha professora particular. O nome era Ana. Tabuada e palmatória em cima da mesa. E meio quilo de milho lá no canto. A ela, tabuada, matemática. Aí perguntava, e tinha que estar na ponta da língua. Perguntava lá, a gente já estava respondendo aqui. Deus o livre, se fosse pensar, ficar analisando. E tem uma coisa, quando a mamãe via a gente de joelho no milho, pensava que a mamãe ia brigar lá com a professora? Ela não apoiava, ela apoiava a professora, né? Tinha respeito. E assim a gente aprendia a respeitar até os mais velhos, a não estar correndo quando os mais velhos estavam conversando, tá passando correndo, aquela irreverência toda, né? Hoje a gente vê criança com cada irreverência, né? E a gente vê como é que tá as gerações, né? Então, elas ouviram ao papai e à mamãe assentados à mesa e rindo um ao outro, dizendo: ora, você sabe, eles disseram que aquele velho santo rolador foi levado para cima. Você alguma vez acreditou em alguma coisa assim? E eles disseram que este velho indivíduo careca, tão careca quanto uma abóbora ali, então ele não tem mais do que 35 anos de idade e ele está vindo por aí e eles vão ter reunião de rua. Esperem que nós acreditemos em tal absurdo como este. Ora, ele nada é exceto um pequeno, apenas um zombador, é tudo o que é. Pois ele não virá à nossa igreja, veio, como era Elias, ele não virá às nossas igrejas, ele provavelmente fará alguma espécie de feitiçaria, brincadeira de azar, que ele aprendeu, tal como Elias. Eles não criam nele. Assim, as pequenas crianças foram ensinadas sobre isso em casa. Em casa. Sim, elas tiveram sido ensinadas a ter reverência e respeito. Elas teriam ido, se elas tivessem sido ensinadas a ter reverência e respeito, elas teriam ido ali diante do profeta de Deus e pedido uma oração para si mesma. Porém, elas foram instruídas a darem risadinhas e risadas e fazerem críticas, tal como as crianças hoje. Também muitas delas hoje fariam caçoadas em uma reunião de rua, elas fariam brincadeiras numa pregação de evangelho. Assim Eliseu os amaldiçoou no nome do Senhor, não por causa das crianças, mas por causa dos pais irreverentes, que criaram os filhos daquela maneira para desrespeitarem a Deus. Será que os pais estavam sabendo disso? Eles estavam pensando que eles estavam desrespeitando o Eliseu. O Eliseu. Não chamava nem de irmão. É o Eliseu. O Eliseu. Eles estavam pensando isso, né? Estavam pensando nisso. Desrespeitaram a Deus. Então, criaram os filhos daquela maneira para desrespeitarem a Deus. 2 ursas vieram e mataram 42 delas. Agora aquilo nos faz
aquilo foi por irreverência. Deus exige respeito. Quando eles desrespeitam seu profeta, eles o desrespeitam. Não importa se eles não criam, eles tinham que manter suas bocas fechadas, ficarem longe daquilo. Mas não, eles tiveram que pôr a boca no trombone, e eles disseram algo que não deveriam dizer. E o que lhes aconteceu? O que lhes aconteceu? Antigamente eu pensava assim, não tem como a gente perder nossos filhos na mensagem, não tem como. Porque essa mensagem é muito poderosa. E aquilo não tem como a gente perder nossos filhos para o mundo, para a denominação, para... Hoje eu já fico calado. Eu já fico calado. E com a mão na cabeça. E quantos filhos de irmão não estão morrendo? Quantos não estão sendo despedaçados por essas ursas? Quantos? Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu me hospedando na casa de um senhor, porque eu errei. Mas eu errei porque eu fui ensinado errado. O meu guia nos pegava e pegava a gente e levava para o encontro, e a gente se hospedava escondido na casa dos membros da igreja do pastor. Era isso que ele fazia. Levava a gente, uma turma, a gente ia escondido. Eu não tinha conhecimento disso. Nos levava e tal para casa, chegava na casa do irmão lá, criava amizade com os irmãos, e os irmãos, de boa mente, hospedavam a gente. Até que um dia eu ouvi isso lá dentro de plenária, há anos, e muitos anos atrás. Quando o pastor de púlpito disse: se vocês nós não recomendamos que obreiro, que irmãos se hospedem na casa dos irmãos, dos membros da igreja. Se você não tiver como hospedagem, venha até a gente e a gente manda vocês para um hotel. Eu trouxe isso de Goiânia. Eu trouxe isso porque aí eu pensei, né, rapaz, o pastor Joaquim sabe o que está fazendo. E vejo o tipo de lambança desses irmãos que ficam aí, escondido. Primeiro escondido do pastor, né? Desrespeitando. Escondido de Deus também, né? Aí estão tudo bichado. Aí passou para filho, passou para isso. Vamos lá. Agora estão vindo obreiros de lá, ordenado. Eu quero ver. Aí depois, aí vão ouvir, é verdade. Não sabia. Sabia. Deixa de ser mentiroso. Há muitos anos eu oriento isso. Não é de hoje que eu oriento isso. E eu não criei dessa cabecinha, não. Eu trouxe de onde eu tenho respeito e reverência. De onde eu creio que Deus começou a obra, e ali é um exemplo. É um exemplo. Vê essa lambança aí desses obreiros aí que ficam com esse amor, que eles não estão criando. Isso não é companheirismo. Isso é o nome da cooperativa. Isso é espírito de cooperativa.
Não adianta, põe as escrituras, não adianta, leia a Bíblia, não adianta, eles não creem. Eles não creem. Leia a mensagem, não adianta, eles não creem. Aí vem o reflexo, aí vem o fruto dessas coisas, né? Aí vem. Mas é uma coisa seríssima. Seríssima. Mistura de espíritos. Mistura de espíritos. Acaba apoiando coisa errada. Eles acabam se associando, tendo comunhão, pegando presente e essas coisas, essas lambanças todas, desses elogios todos. E acabo indo contra a palavra. Vai chegar numa hora que aí vai ver. Aí receberam doutrina, os filhos ouviram, os filhos não respeitam o pastor, não respeitam. Vários jovens aqui eu observo isso, eles não têm respeito. A ursa vai sair do mato. Aí a ursa está saindo, despedaça um, despedaça outro. Culpa de quem? É do papai que abriu aquela porta lá. É da mamãe que abriu aquela porta lá. Como é que fica? Aí vão... Teve uma irmã que fez isso, anos atrás. Chegou na casa de uma irmã, já está muito dada, muito conversadeira. E... Fui conversar lá perto do pastor, conversar lá, já arrumando lugar para ir para a casa da irmã. Aí o pastor disse, vá para minha casa, irmã. Vá para minha casa. Não, mas... Irmã, em vez da senhora ir para a casa da irmã, vá para a casa do pastor. Quando você vê esse negócio muito, pode ir. Eu já sei o que é que vai. Quando não tem olhos espirituais para ficar olhando. Agora era bom a gente aprender com essas coisas aqui. Porque isso não é uma historinha na Bíblia que está escrita lá, só porque não tinha conteúdo para preencher a Bíblia. Não, isso está escrito para o nosso ensinamento. Para a gente aprender essas coisas. E a gente aprende desse jeito aí. É igual a história de Pedro se aquecendo no fogo do inimigo. Ele estava lá, foi se aquecendo lá no fogo do inimigo. Um olhou para ele e disse, rapaz, tu é um deles. Não, não sou. Tu é, rapaz. Não. Tu fala como ele. Eu? Eu não. Aí veio uma mulher, tu é um dos deles, sim. Aí começou a espraguejar. Aí o galo cantou. Aí Jesus olhou para Pedro. Ainda bem, né? Que ele olhou para onde Jesus estava. Deus está escondido, irmãos. Fique certo disso. Deus está escondido. Deus está em sua palavra. Fora disso é areia movediça. Dá certo hoje, dá certo amanhã. Vai. Aí você vai vendo, começa a ter política, começa a ter grupinho, começa a ter essas coisas. Aí vai começando a ter mistura, vai misturando. Aí vai. A gente está ficando velho para crescer, para amadurecer, para crescer em Cristo, né? Não é para ficar velho e com comportamento de criança. E olha que eles tendo todo esse zelo, todo esse cuidado com os irmãos, e acontece o que acontece. Ontem eu disse para uma irmã isso. Ela me perguntou, eu não entendo disso aqui, por que o senhor... Eu queria que o senhor me explicasse. Eu disse, olha, irmã, eu vou trazer alimento para a ovelha. A senhora vai para a igreja para ouvir alguma coisa assim,
de eu falar alguma coisa de ministro, de irmão, assim? Não, então eu vou para falar da mensagem. A senhora vai para ouvir a palavra, para alimentar a sua alma, não é isso? Então pronto, então esse é o alimento do pastor para as ovelhas, né? Para as ovelhas. Se não, agora não atender, né? Aí, se não ouve Jesus, vai me ouvir. Aí é igual a isso. Põe o dedo dentro d'água, tira, cadê o buraco? Um dedo dentro d'água, aí tá, põe o dedo dentro d'água, tira, cadê o buraco? Não tem marca, né? Não tem marca. Mas dá uma olhada para a desordem que fica a coisa. Fica uma desordem terrível. E é triste isso. Mas, é como diz, tem coisa que tem que acontecer. Se Jesus não conseguiu, a gente não vai conseguir. O irmão Brana não pregou essas coisas por pregar. Assim, não tenho mensagem, vou falar agora de respeito e tal. Eu não tenho mensagem para pregar, eu cheguei correndo e não. Ele orava, ele buscava, ele se consagrava. E sabe de uma coisa, irmão? Jesus tinha razão quando ele disse que o homem é mentira. Todo homem é mentira. Deus é a verdade. Deus é verdadeiro. Só tem uma verdade, é Deus. Fora disso é mentira. O homem já é uma mentira. Já nasceu na mentira. Já é fruto de mentira. Já veio ao mundo falando mentira. Aí é complicado. Mas só que o homem gosta de projeção, né? Tomem cuidado com o espírito de cooperativa. Está cooperando um com o outro fora da palavra. Isso não é companheirismo. Companheirismo é em torno da palavra. É a palavra em primeiro lugar. Ponha Deus em primeiro lugar e você será abençoado. Jesus te abençoe. Vamos curvar a cabeça. Ainda tem mais coisa aqui. Eu acho que essa semana ainda vai até... Não sei, Deus sabe. Conforme Deus for dando, mas me veio no coração, até porque isso vai ser gravado, foi gravado, eu penso que está sendo gravado. Isso vai ajudar muitos irmãos, né? Muitos irmãos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, uma coisa que nós devemos aprender é sobre disciplina, obediência. A pessoa, o cristão não tem nada a perder em obedecer, mas ele perde muito quando ele desobedece. E a gente vê quando os adolescentes, eu ainda não voltei, mas eu quero voltar sobre os adolescentes, os jovens, que têm mente própria, que eles acham que é uma fase difícil. Eles acham que conhecem, sabe mais do que a gente. Eles entendem mais do que a gente. Eles são mais modernos, têm mais conhecimento. E os pregadores antiquados, eles vão ficando para trás. Porque hoje tem que falar o que agrada a pessoa. Tem que falar o que agrada o rebanho. Senão as pessoas se desviam de ti.
elas deixam de ofertarem, deixam de vir à igreja, elas desviam aquelas ofertas que elas traziam para a igreja, que é o certo, elas desviam e dão para outro. Aquele, como diz as escrituras, dízimos e ofertas. Eles acham que é só a salva. Eles acham que é só a salva. E tem tanto tipo de oferta, mas eles desviam. E em vez de trazerem as ofertas para a igreja, para ser distribuído, não, eles já levam direto para o irmão, para ter gratidão do irmão, para ter gratidão da irmã. Aí já levam direto para lá. E é assim que as coisas estão hoje em dia. É um espírito de conquista. E pior não é nada, é quando, como eu tive que dizer para certa moça, as coisas vão envolvendo, e de repente a gente está completamente envolvido, que a gente não tem nem mais força para dizer tá errado, isso aqui tá errado. Eu aprendi na igreja que isso tá errado. Eu ouvi o pastor ler a mensagem na igreja. Eu ouvi o pastor ler a Bíblia na igreja. Ele leu. Ele ensinou o que o profeta fala. E então, de respeitar isso, é de respeitar o mensageiro. De respeita o mensageiro, de respeita a Deus. Vai dar em de respeito a Deus. E é melhor que, diz a Bíblia, que amarre uma pedra no pescoço e se lance no mar, do que escandalizar um dos pequeninos. Então nós viemos aqui porque cremos que a gente pertence a um exército. Somos soldados. Nós não somos recruta que não sabe nem manusear uma arma. Um recruta não sabe nem manusear uma arma. Fica dando tiro no pé do outro, quando deveríamos estar atirando no inimigo. Então cada espírito mau, espírito e obreiros se envolvendo, misturando seus espíritos, obreiro com obreiro, misturando seus espíritos, mulheres de obreiro, misturando o espírito com mulheres. Isso é falta de conhecimento de Romanos capítulo 1. Essas misturas de espíritos. E aí o que um fala, o outro vai falar. Aí comem, se confraternizam e conversam de ministério, sem mesmo ter. Meu Deus, não tem nem vindicação de ministério e querem estar conversando de ministério. Vão errar o alvo. Eu já sei disso. Quando eu encontro um obreiro falando asneira, me perguntando asneira, eu já sei até de onde vem essas asneiras. Eu venho falando coisa que não tem nada a ver. Isso aí apanhou o espírito de outro. Isso aí ouviu o outro desequilibrado, também que não tem discernimento e pegou o espírito um do outro. Estão pegando espíritos um do outro. A gente vê essa quebradeira toda aí no mundo. Não é no Brasil não, é em todo o mundo. A gente vê essa quebradeira toda aí.
destruindo as ursas, indo e matando família, matando filho, matando mulher, destruindo. E isso nós não aprendemos com o sétimo anjo. Isso não é com o sétimo anjo. A mensagem do sétimo anjo nos leva para Deus, nos leva para a palavra, nos leva para crer na mensagem, nos leva para crer na Bíblia, nos leva a ordenar nossas vidas, ordenar nossas casas, ordenar ministério, ordenar os lares. Que nossos filhos tenham bons ensinamentos. Essa nossa influência, em vez da gente levar filho para a influência do mal, levar nossos filhos para Deus, levar nossos filhos para a palavra, sendo um exemplo para eles, que mesmo que eles se desviem, mas eles nunca vão se esquecer. Na casa de meu pai tem alimento. Eu só estou comendo bolota de porcos porque eu saí da casa de meu pai, mas eu vou retornar, eu vou me arrepender, eu vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado filho, me trata como um dos teus jornaleiros. Aí dá pra gente imaginar quando aquele pai soube da notícia, veio alguém correndo e disse: olha, uma ursa acabou de despedaçar teu filho. Ela não comeu, ela despedaçou, ele está lá, caído. Ela lá pegou o rapaz lá e ele foi lá e vê o corpo do seu filho todo despedaçado, pedaço de carne para tudo que era lado. Ele olhar e pegar o que sobrou do filho para sepultar. 42 famílias tiveram essa triste mesmo, essa triste experiência, juntar os pedaços dos filhos, porque foi morto. Será que eles pensaram: eu fui o culpado disso? Eu fui o responsável disso? Em vez de eu ficar calado, na minha casa, ensinar o centro, se eu não entender, mas também eu não... Será que eu fiz isso? Será que passou pela mente deles isso? Pelo menos isso. Ou eles culparam o Eliseu? Ou eles chamaram o Eliseu de assassino? Só Deus pode responder isso. Será que algum se arrependeu? Ou continuou ensinando os outros filhos a fazer a mesma coisa? Em teu nome, Senhor Jesus, receba a nossa gratidão. A gente sabe que viver a palavra é algo muito pesado. Estar no centro da tua vontade é algo severo, é algo muito pesado. Mas se no país de Israel Deus reservou 700, eu não sei quanto ele está reservando nesta era. Eu não sei quantos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoe teus filhos e as pessoas que hão de ouvir essa leitura da mensagem respeito, série respeito. Respeite a Deus. Deus exige que você o respeite. Respeite a mensagem de Deus.
Deus exige que você respeite. Em nome de Jesus Cristo. Boa noite a todos. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. No nome de Jesus Cristo, né? Eu sei que isso não dá glória a Deus, mas é melhor a vacina do que o antibiótico. É melhor vacina do que antibiótico. Vacina previne. Antibiótico já está bichado. E não garante cura.